O apóstolo Paulo, deixa eu iluminar meu dicionário primeiramente. Agora sim, o apóstolo Paulo tem por propósito, ao escrever a carta aos Romanos, apresentá-los o evangelho. Ele pretendia ajudá-los a crescer na verdade fundamental do evangelho. Apresentar o evangelho para crentes? Exatamente. Como ele não havia estado em Roma ainda e não conhecia todos os crentes de lá, possuía razões para acreditar que os santos em Roma poderiam não terem sido apresentados totalmente ao puro e simples evangelho. E também por isso ele gasta mais palavras que o usual ao se apresentar. Podemos dividir a carta em três, que eu gosto de chamar de 3Ds: doutrinal, dispensacional e devocional. A curiosidade é que o capítulo 16, na realidade, é outra carta que foi adicionada como suplemento ou apêndice. Ela foi enviada à mesma época que os outros capítulos, mas podemos dizer que Romanos são duas epístolas e não apenas uma. O apóstolo Paulo se introduz como sendo servo de Cristo. Mas se Cristo o libertou, como ele poderia ser servo? Bem, servo nesse caso é uma condição daquele que foi salvo por Cristo e impõe a si próprio, pois o coração fica extremamente movido com tal presente merecido, respondendo então, entregando a vida a Cristo como servos. Vemos também Paulo, nesse primeiro versículo, utilizar o nome Jesus Cristo, mas algumas versões apresentam o nome Cristo Jesus, que acreditamos ser a versão mais correta. Qual a diferença? Bem, ao usar o nome Jesus antes do seu título, Cristo, que significa ungido, o texto geralmente se refere à sua vinda ao mundo para fazer a vontade de Deus e completar a obra de redenção. A passo que quando lemos Cristo Jesus, as Escrituras se referem ao Senhor Jesus após a redenção, isto é, Cristo glorificado, assentado à destra do Pai. Em outras palavras, Jesus Cristo se relaciona mais com o Evangelho, que havia sido profetizado pelos profetas e diz respeito à vinda de Cristo para promover salvação. E Cristo Jesus se relaciona com o mistério que estava escondido em Deus Pai, isto é, ninguém sabia. Esse mistério trata da glorificação do Filho em duas esferas, no céu e na terra. Percebe? É tudo sobre Cristo, nós somos apenas os beneficiários, mas o Evangelho é essencialmente sobre Cristo. O Cristo que Paulo nos apresenta de forma bem completa em apenas um versículo, é o verso 4, ele diz: Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, ele nos introduz à pessoa de Cristo. Filho retrata a relação dele com Deus por toda a eternidade, antes dos homens ou mesmo antes do tempo. Jesus, nome que refere-se à humanidade de Cristo, 100% Deus e 100% homem. Cristo, título que significa o ungido, nosso Senhor, que reflete sua posição exaltada após a ressurreição. No versículo 7, uma passagem interessante e fruto de grande confusão refere-se à expressão chamados para sermos santos, mas a tradução mais correta é chamados santos e não para sermos santos. Traduções como a King James vão apresentar essa expressão em itálico, expressando a existência de uma adição do copista ou tradutor ao texto para torná-lo mais palatável. Todavia, algumas adições de palavras simples mudam bastante o sentido. Seria esse o caso? Veja, a adição da expressão para sermos santos é um erro de parte da cristandade, que ensinava que se uma pessoa vivesse uma vida digna na terra, após a sua morte, ele poderia ser promovido a santo. A expressão correta é chamados santos, pois santo significa separado, que é uma condição que todo aquele que recebe a Cristo passa a ocupar. Isto é, todo cristão é um santo, não por ele mesmo, mas por aquele que o santificou, que o separou, a saber, Jesus Cristo. Bem, havendo Paulo introduzido-se aos irmãos, torna bem claro as razões de ter escrito a carta, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados.
Paulo estava falando de dom espiritual no sentido de entregar aos santos em Roma verdades espirituais. A intenção de Paulo ao fazer isso seria que eles estivessem estabelecidos e firmes na fé cristã, o que produzia conforto espiritual, não apenas aos romanos, mas a ele próprio, já que uma das suas missões era cuidar de pessoas. Mas seria esse dom espiritual mesmo pregado por movimentos pentecostais e carismáticos? Não, pois sabemos que sinais miraculosos ou dons são incapazes de estabelecer um entendimento da verdade, a exemplo do que Jesus disse em Mateus 7:22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Naquele dia haverá pessoas que praticaram e presenciaram milagres, mas que nunca foram conhecidas por Cristo. Isto é, não obtiveram conforto espiritual a que Paulo se refere, que só pode ser garantido pela fé e não por obras. Bem, no verso 16, 17 e 18, Paulo traz 3 verdades. A terceira verdade é que o Evangelho revela a verdade sobre a justiça de Deus. Deus é justo, logo terá de julgar o pecado. A segunda é que o Evangelho revela a retidão de Deus. Isso tem a ver em como Deus pode salvar pecadores sem comprometer ao que ele é em si mesmo. Eu quero dizer, o pecado do homem põe Deus em um aparente dilema. Sabemos que Deus é amor, justiça e luz. Se Deus agir somente com amor e salvar o homem sem resolver o problema do pecado, ele deixaria de ser justo. Então, Deus envia seu Filho para pagar o preço dos pecados daquele que crê. E o outro ponto é que aquele que crê será salvo, e nada pode impedir a salvação deste, nem mesmo o diabo, porque a salvação não é uma obra nossa, mas de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E então Paulo gasta suas próximas palavras falando de quanto o ser humano é pecador, e por isso divide a humanidade em 3 categorias. São eles o pagão, o grego, o judeu. Ele relaciona essas 3 categorias de pessoas com 3 categorias de revelações de Deus. São elas a revelação da natureza, da consciência e a lei. Temos de cara o mundo não civilizado ou povos pagãos. Eles possuem a revelação da criação ou da natureza. A revelação de Deus na criação nos mostra que somente um Deus poderoso seria capaz de criar um mundo tão sincronizado, grandioso e belo. 2. Deus é um ser inteligente, afinal, ninguém com um QI baixo poderia criar as leis da natureza. Paulo então aponta que ao ignorar essa revelação, o homem tende a preencher seu coração com objetos e pessoas que se tornam verdadeiros ídolos, imoralidades e prazeres em busca de entorpecer o corpo, a alma e o espírito e esquecer o vazio do peito, violência e prazeres cujo fim oprimem seu próximo e produzem injustiças sociais. Por isso é dito no verso 24 a terrível verdade que Deus os abandonou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo passa a falar da segunda categoria, os gregos ou gentios civilizados, que seriam ainda mais indesculpáveis, já que eles ignoravam não apenas a revelação da criação, mas a revelação da consciência. Essa classe civilizada de pessoas olhava com desprezo o mundo não civilizado, todavia suas vidas privadas não eram mais santas ou limpas do que aqueles que eles condenavam. O fato dessas pessoas conseguirem julgar os maus atos do mundo não civilizado mostra-nos que eles conheciam a diferença do certo e errado, ou seja, a sua consciência estava funcional, mas eram capazes de julgar a si próprio e se corrigir. Isso nos mostra que educação ou cultura não preserva a pessoa da corrupção da carne. Por isso, Paulo mostra que essa classe de pessoa era, na realidade, ainda mais indesculpável que o pagão, já que eles possuíam a revelação da criação e da consciência, mas ignoravam as duas. A grande consequência de ignorar essa revelação é que essa classe não apenas cometia os pecados do povo não civilizado, como também conseguiam criticá-lo sem considerar que eles próprios faziam as mesmas coisas, porém com uma capa de civilidade. Qual seria a terceira classe? A terceira classe é mais indesculpável.
os judeus. Se quanto mais revelação, mais responsabilidade, podemos dizer que esse é o grupo com maior responsabilidade, já que receberam, além da revelação da natureza, a da consciência e também a lei. Eles estavam tão cegos que, apesar de terem recebido a revelação da vinda do Filho de Deus, eles não apenas não o reconheceram, como o colocaram no madeiro. Eles acreditavam que rituais como circuncisão os salvariam do pecado, mas Paulo mostra que o que eles precisavam era algo maior. Semelhantemente aos judeus, atualmente vemos muitos cristãos professos confiando em batismos, membresia. Só que essas coisas são incapazes de garantir a vida eterna. Somente a fé em Cristo garante a salvação. Mas se o homem merece condenação, como ele poderia ser justificado diante de Deus? Essa pergunta é respondida por Paulo nos próximos capítulos. Então, fique ligado nos próximos vídeos. Fique com Deus e até mais.